Bom, meus queridos, vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro de Apocalipse. Aqui vamos iniciar o capítulo 21, que diz assim: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existia. Bom, depois, então, do apóstolo João, aquilo que foi lhe revelado, falar a respeito da era da igreja, do período da tribulação, descrever a respeito do milênio. Agora ele vai descrever a respeito das coisas que se chama eternidade. E observe que a figura daquilo que vai vir é tudo aquilo que nós sempre sonhamos. Há uma diferença entre a eternidade sem Deus, que é terrível, mas a eternidade com Deus, as promessas são maravilhosas, são grandiosas, são gloriosas. Então, olhando aqui, Deus criará um novo mundo, uma nova criação. No milênio, o pecado e a morte ainda existiam. E depois do milênio vem a chegada na segunda ressurreição, naquele julgamento diante do trono branco de Deus, aonde a morte e o inferno, o Hades, serão lançados no lago de fogo. Aqui, então, não há mais morte. O período da eternidade que vai ser descrito, ela está fundamentado naquilo que Jesus disse. Jesus disse que os céus e a terra passarão. Isso está em Mateus 24, versículo 35. Pedro disse que os céus passarão com um grande estrondo e a terra será consumida. Isso está em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10 e 13. Bom, aqui existe então, como está escrito, eu vi um novo céu e uma nova terra. É o cumprimento daquilo que Jesus tinha falado, daquilo que o Espírito falou através dos seus servos. Falando isso, há uma menção que o mar não existia. Bom, não vai existir mar. Isso é uma revelação aqui. O versículo 2 diz: Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Deus colocará na nova criação uma cidade, que aqui é chamada de Cidade Santa, e é reconhecida como a Nova Jerusalém. Bom, a velha Jerusalém, ela teve muitas características de pecado, de iniquidade, de erros. Esse barulho aqui é um barulho dos trabalhadores na volta aí que estão trabalhando. Existe então a Nova Jerusalém, que ela é reconhecida como uma cidade santa, porque Deus, nós vamos ver abaixo, Ele habitará nela. Então, ela descerá do céu, ela não vai ser o céu. Ela descerá do céu, ela será uma parte da nova criação, não será a criação inteira. Alguns creem que ela não tocará essa nova criação, mas ela flutuará. Bom, nós vamos falar mais disso posteriormente. Versículo 3 diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Bom, na criação, a Bíblia diz que Deus, ele descia do céu para poder estar com Adão e com Eva. Observe que desde o princípio houve uma vontade de Deus por intimidade, por proximidade, por relacionamento com o homem. Aqui nós podemos ver uma descrição que fortalece e confirma esse princípio. No deserto, a palavra de Deus diz que Deus mandou Moisés construir uma tenda, que era chamada de tabernáculo. Deus estava
naquela tenda quando falava com Moisés. Ele estava no meio do povo de Israel. Então aqui, a nova criação, Deus trará do céu uma cidade santa para permanecer e habitar com o seu povo. Isso fala da confirmação do princípio antigo. Porque não só isso que eu falei, mas ainda aqui nessa vida o Senhor quer estar conosco, porque Ele disse que o reino dele não viria de forma visível, nem se diria que o reino dele estaria ali ou acolá, mas o reino dele estaria dentro de nós. Agora, nessa situação, o reino dele vai estar dentro e entre nós. No versículo 4, diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bom, meus queridos, na primeira criação veio Adão e Eva, foi formada então de uma câmara, de uma costela, e uma vez então tendo sido formado, ambos juntos pecaram e conheceram então a dor, conheceram a tristeza, conheceram o trabalho, conheceram o choro e conheceram a morte. Aqui, na nova criação, Deus disse que tudo aquilo que Ele não tinha criado e que foi levado pelo homem, ou com uma consequência do pecado do homem, será tirado. Então, não significa que lá toda a lágrima, limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não significa que haverá choro nos céus. Na verdade, é uma forma de dizer que não vai ter tristeza no céu. Esse período da eternidade que começa depois do milênio e depois do juízo que vai ter diante do trono branco de Deus, há uma eliminação de todo tipo de mal. Mesmo porque todo tipo de mal, tanto na figura do diabo, como em todo o medo da morte que estava instalado na vida do homem, eles já foram lançados no lago de fogo. Falando isso, então, lemos o versículo 5, que diz assim: e ao que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Né? Jesus prometeu construir um novo céu e uma nova terra. E a verdade é que ele prometeu construir um novo. Ele não disse que iria remendar. Então o que nós vemos? Uma situação onde o Senhor está cumprindo sua palavra. Ele vai fazer um novo céu, vai fazer tudo novo. E fazendo tudo novo, então, ele manda, nesse período que João está ouvindo a revelação e podendo escrevê-la, o Senhor diz assim: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Bom, o que João viu era algo consumado, mas para nós não está consumado. Então o Senhor mandou ele escrever, porque diz assim, essas palavras que eu estou falando são verdadeiras e são fiéis. Meus queridos, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: depois de todo o sofrimento, depois de consumada todas as coisas, vai vir um tempo da eternidade, como aquele tempo que Deus sempre desejou fazer. Ele vai eliminar, então, tudo aquilo que causa a tristeza, a tribulação, o tormento, as dores, os conflitos. Não haverá mais. Então, esta promessa não só da nova criação. Eu não sei se Ele vai criar em 6 dias. Deus pode criar num momento. A nova criação de Deus, certamente, meus queridos, será algo glorioso, tremendo. Nós vamos ver ao longo desse capítulo a descrição dessas coisas e certamente seremos fortalecidos, animados para com que o desejo de poder virmos não somente a estar lá, mas também de podermos vislumbrar a beleza daquilo que Deus irá criar. Sabe que hoje no mundo, aqui na frente da minha casa, estão construindo 2 casas, né? Praticamente na frente. E por isso tem esse barulho de fundo hoje que eu estou gravando de manhã.
Mas, na verdade, a gente vê a capacidade dos homens, né, comparando assim com o tipo de casa que os homens construíam antes, o tipo de casas e de edifícios maravilhosos que os homens constroem hoje. Eu não estou dizendo que aquilo que Deus será mais criativo do que foi antes, mas certamente aquilo que Deus vai criar será algo tremendo, maravilhoso, glorioso, não somente pela sua própria glória que estará presente, pela sua própria presença, porque às vezes nós estamos num lugar bonito que pode ser frio, né? Pode ser, as pessoas podem ser frias espiritualmente ou frias relacionalmente. Aquele lugar, no lugar da nova criação, será um lugar sem igual, um lugar aonde todo e qualquer homem, com toda certeza, tem que desejar estar. Escreve essas palavras, disse o Senhor, porque elas são verdadeiras e elas são fiéis. Ele vai fazer, ele vai cumprir. Bom, ele mesmo disse, né, que nós não deveríamos turbar o nosso coração, deveríamos crer em Deus, deveríamos crer em Deus, porque Ele foi para o Pai e Ele foi nos preparar uma morada. A vontade de Deus é levar todos os homens, mas nem todos os homens irão. A vontade do Senhor é que nós nos arrependamos e possamos então entrar e morar com Ele em proximidade, em intimidade, podendo usufruir da nova criação e da sua presença juntamente com toda a sua igreja. Amém, meus queridos? Semana que vem voltamos e esperamos então, né, quem sabe, podermos estar encerrando na semana que vem o estudo deste livro de Apocalipse. Que Deus abençoe.